Rapaziada, título do Flamengo aí tá dando o que falar, hein? Mengão campeão da Copa do Brasil de maneira bem aí, e também aí com a saída do Gabigol aí do Flamengo já definitivo, hein? Tem muito mais polêmicas aí com Marcos Braz e muito mais. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Bebê! O Urubu já tá por aí, campeoníssimo. Aí, obrigada. Fica à vontade aí, só não mexe em nada, hein? À vontade, a casa é sua. Quase sua, né? E aí? Ô, Dedê, Flamengo, como já se imaginava, jogo de ida 3-1, fez um placar muito robusto e na volta conseguiu vencer o Galo em plena Arena MRV, 1-0, gol até improvável, porque o Plata não era o candidato master a herói, não é? Despedida do Gabigol, comemoração, Felipe Luiz aclamado, apenas 9 jogos no comando técnico e o cara já comemora, brilha com esse título da Copa do Brasil. Parabéns, Mengão. Desenrolado, hein? 40 mil bandeiras, 20 mil rolos de papel higiênico são os números da festa para empurrar o Atlético na final da Copa do Brasil. Mas para o Galo, o número que tirava o sono eram os 2 gols de desvantagem no agregado. Já o Flamengo, na contagem regressiva dos 90 minutos. Isso não quer dizer que o rubro-negro veio para BH para ficar na retranca. Gerson teve a primeira grande chance. Já Rossi apareceu na bomba de Hulk. Foi uma depois da outra. Os primeiros 45 minutos foram extremamente movimentados, seja nas jogadas construídas ou então nos vacilos da defesa. Uma final também que quase acabou mais cedo para Lianco, pela falta em Arrascaeta. A diretoria do Flamengo ficou na bronca. Acho que o VAR errou também, eu acho que é consenso na imprensa. E, de novo, o VAR é muito cômodo de errar contra o Flamengo, a mesma opinião. Ganhando, perdendo, é a mesma opinião. Para o segundo tempo, Felipe Luiz e Gabriel Milito fizeram mudanças. Sai o volante Otávio, entra Allan Kardec. Já no Flamengo, Gabigol deu lugar para Bruno Henrique. O BH estava inspirado, partiu para cima da defesa. E a torcida alvinegra seguia sonhando com o título. Sonho que se manteve vivo graças a Everson. Não fez apenas um, muito menos 2, mas 3 milagres. Uma verdadeira muralha debaixo das traves. Quase se tornou a faísca para a reação. No escanteio, a bola se ofereceu para Allan Kardec, na pequena área, sem sucesso. Seria um momento que mudaria o destino da partida. E no final, acabou sendo, mas para os cariocas. No bate-rebate, Bruno Henrique encontrou Gonçalo Plata, que deixou a marcação na saudade para fazer o gol do título. Infelizmente, cenas lamentáveis tomaram a Arena MRV. 5 minutos de paralisação por conta das dezenas de bombas arremessadas nos jogadores. Quando a bola voltou a rolar, já não havia tempo para mais nada. O apito final consagrou o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Infelizmente, a comemoração precisou esperar um pouquinho. Um grupo de torcedores tentou invadir o campo. A tarde de futebol virou caso de polícia. Flamengo, campeão da Copa do Brasil. O fim da linha para um jogador idolatrado. Acho que acaba da melhor maneira. Me dediquei bastante para essas finais. Já há um bom tempo atrás, não creio eu que foram 2, 3 semanas que fizeram estar bem para as finais. Todo mundo sabe o que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Apertaram a mão da minha família e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta. Então, creio eu que é o momento de eu sair. Se tem uma pessoa que queria ele aqui desde sempre, fui eu. Porque ninguém queria. Estou falando de 19. Tive uma excelente relação com ele, um jogador gigante, jogador maravilhoso, 2 Libertadores. Eu não vou ficar aqui falando de títulos que a gente ganhou. Eu estou fechando um ciclo aqui no Flamengo. Meu último título, está faltando 2 meses para mim entregar o cargo. Dia 31 de dezembro eu entrego o cargo. O jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele. Que tenha bastante sorte e Deus acompanhe ele.
O pentacampeonato do Flamengo é marcado pelo ressurgimento de Gabigol, com 2 gols decisivos, pela entrega de Arrascaeta, que jogou no sacrifício, pela estrela de Filipe Luís, que levanta o seu primeiro troféu como técnico, e também pela festa da nação rubro-negra, mesmo fora de casa, levantando o primeiro troféu da história da Arena MRV. Quero agradecer a toda a nação, aqueles que ficaram no Rio, aqueles que estavam assistindo de casa, toda a parte do Brasil, toda a parte do mundo, aqueles que vieram até aqui também. Acho que nos ajudou muito. Deram uma máquina na minha mão, um time que é uma máquina. O melhor elenco da América do Sul, um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa, e eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos. Estou muito feliz, muito feliz. Primeiro eu tenho que mencionar o Tite, que me deixou na semifinal da Copa do Brasil. E que estrela tem Filipe Luís. Há um ano atrás jogava o seu último Fla-Flu da carreira. Agora faz a festa com seu elenco. Muito feliz com o trabalho dele, da comissão técnica, do grupo. Tem ideias brilhantes, uma metodologia de trabalho brilhante também. A gente tá muito feliz com o desempenho dele, com o título, e vamos por mais títulos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aí, uma conquista retumbante, a gente vê que mostrou competência desde o início, ganhou por 3-1, fez 1-0, soube segurar a pressão do Galo no primeiro tempo. Na segunda etapa, o goleiro Everson trabalhou bastante, fez defesas super difíceis e evitou até um placar maior do Flamengo. Um time que se refez com um novo treinador, uma nova filosofia. Ele trouxe os jogadores, uniu todo mundo, resgatou o Gabigol e comemora esse título tão importante. Vale muito dinheiro, vaga na Libertadores e vale a alegria de uma nação que precisava de uma conquista com expressão. Com expressão, essa questão quando você fala de salvou a temporada, eu concordo, e até o planejamento da temporada que vem, né? A gente fala muito de... Vai chegando nessa época do ano, os clubes começam a se prepararem para a temporada que vem. Quando você tem uma Libertadores no seu caminho, o elenco você tem que reforçar, tem uma questão financeira envolvida, então o Flamengo já tem essa vaga garantida. Provavelmente daqui para o final do campeonato vão jogar um pouquinho mais tranquilo. Um primeiro tempo até equilibrado, sem muito também volume de jogo do Galo. Aí o segundo tempo o Everson acabou brilhando, porque poderia ter pelo menos 3, 4 gols aí o Flamengo no contra-ataque. Parabéns pelo título. Agora, a gente vê que o Filipe Luís, ele teve 4 jogos nessa Copa do Brasil, elimina o Corinthians e supera o Atlético Mineiro. São 2 grandes rivais. O que mudou basicamente, na sua opinião? Qual é a grande contribuição do Filipe Luís? Primeiro, a postura dos jogadores dentro do campo, que com o Tite parecia um time apático dentro de campo, sem muita vontade, sem muita entrega. Não estou falando que os jogadores estavam jogando dessa forma para derrubar o treinador, mas eu acho que quando você tem um ambiente desfavorável, acaba refletindo dentro do campo. Quando o Filipe Luís ele assume, eu lembro que quando ele assumiu aqui, a gente falou, ele assume como um interino, né? Depois veio o Marcos Braz na coletiva e confirma ele, que foi uma surpresa para mim naquele momento, quando ele falou, não, o Filipe Luís vai ser o nosso treinador. Tá efetivado, é o nosso treinador. Aí me surpreendeu, e aí vem o discurso do Filipe Luís em resgatar alguns jogadores, dentre eles o Gabigol. E ele se efetivou mais ainda ganhando esse título, porque conduziu de uma maneira muito positiva a equipe, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E o Plata vai lá, faz um golaço para decretar, realmente mostrar que o Flamengo não deixava dúvidas de que merecia ser o campeão da Copa do Brasil. A gente viu a escolha pelo Michael também, deixou o Bruno Henrique para o segundo tempo. Mudou de novo a estratégia, o Filipe Luís. Mudou. Eu, na sexta-feira, acho que até apostei na entrada do Bruno Henrique como titular. O Michael ainda não conseguiu repetir as boas atuações da primeira passagem dele, depois desse retorno do futebol árabe. É um ataque muito, muito rápido, muito veloz, lembrando das ausências, né? Esse Flamengo, pelo menos no meio de campo para frente, teve boas ausências consideráveis. Assim, o Pedro, por exemplo, era uma delas, o artilheiro do time, jogando bem, e o Filipe Luís conseguiu controlar bem essas ausências. Segunda-feira em que a nação comemora, a nação da qual fazemos parte, sim, comemora mais um título da Copa do Brasil. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia pro fã do esporte. Claro, a gente fala sobre o título do Flamengo, mas você também na Maratona de Nova York arrebentou, tá manco. Obrigado. Tá uma coisa maravilhosa. Tá manco? Manco, não tá manco. Está manco. Um pouco. Mas tudo certo, Bruno. Mas parabéns também.
um grande atleta, tá? Obrigado, Mari. Pode falar sobre a parte física também dos jogadores aqui nessa decisão da Copa do Brasil. Também tem o Breiler e o Mário Marra, que já também vão comentar tudo que aconteceu neste domingo. Foi uma grande decisão, então, em Belo Horizonte, com polêmicas, com festa, e o Pedro Henrique Torres estava lá na Arena MRV e conta pra gente, poeticamente, como foi a conquista rubro-negra. Há momentos-chave no futebol. Instantes nos quais eras gloriosas chegam ao fim para que outras possam se iniciar. Vantagem de 3-1 no bolso, o Flamengo foi à Arena MRV para ser pentacampeão da Copa do Brasil, pôs o 5º troféu na estante diante de um Atlético Mineiro incapaz, atônito, e indicou que o tempo passa com a facilidade com que taças são levantadas. No vestir de mais uma faixa, a passagem de bastão do Flamengo de Gabigol ao Flamengo de Felipe Luiz. O futebol é feito de ciclos. Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil. Felipe Luiz, pela primeira vez campeão como treinador profissional. E Gabigol, muito provavelmente, pela última vez campeão com a camisa rubro-negra. O gol de plata, no gingado do drible com um toque sutil, sacramentou o penta, mas não tirou o protagonismo de Gabigol. Ao fim do jogo, a definição, diga ao povo que não fica. Como eu falei ali já, não vou ficar. Todo mundo sabe o que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Apertaram a mão da minha família e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta, então creio eu que é o momento de eu sair. Holofotes em si, ao seu jeito, o atacante encerra a passagem com o 13º título em 6 anos, recorde na história rubro-negra, ao lado de Zico, Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique. Ciclos acabam, outros começam. O Flamengo que troca o sobrenome, menos individual, mais coletivo, sob a batuta de Felipe Luiz. Esse grupo, esses jogadores foram que levaram o time até esse troféu muito bonito, muito especial para o clube. Como eu falei, é um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. E que ele possa sair por cima e com uma despedida fabulosa, porque ele mereceu, ele merece. Desejo toda a sorte do mundo para ele na carreira dele. A gente ficou surpreso, acho que todo mundo ficou sabendo agora, tá surpreso. Boa sorte para ele e vambora, né? O Atlético tentou, mas esbarrou em bolas alçadas, pouca efetividade e uma arena que explodiu da maneira indevida. Bombas, tentativas de invasão ao campo, a Copa do Brasil foi perdida. Ciclos que se fecham, outros que se abrem. Gabigol e Flamengo vão seguir em breve caminhos distintos, mas pela última vez de mãos dadas, compartilharam de novo suspiros para a eternidade. O jogador sai e o ídolo permanece no imaginário da nação. A primeira taça erguida na história da Arena do Galo é rubro-negra, do Flamengo de Gabigol e Felipe Luiz, pentacampeão da Copa do Brasil. Então vamos para a tela com os números da partida. O Atlético 0, Flamengo 1, campeão da Copa do Brasil. O Galo teve até mais posse de bola e mais finalizações, uma a mais no caso, mas o Flamengo teve mais finalizações certas, grandes chances, 29 ações na área rival e também não teve nenhum tipo de expulsão. E o Flamengo foi o grande campeão da Copa do Brasil, comemora então seu pentacampeonato, Bruno. De 2019 pra cá, o Flamengo vem então empilhando seus títulos e o Pedro Henrique Torres tem acompanhado de perto essas grandes conquistas. Mais uma, então, que o Pedro contou, mostrou pra gente e vive de perto a conquista rubro-negra em Belo Horizonte. Com muitos personagens, com o Felipe Luiz, mas é mais uma conquista pra essa geração, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço pra você, de volta. Um abraço também aí para o Marra, para o Breiler também. Um beijo pra Mari. Todo mundo ligado com a gente no Sport Center. Estamos aqui ainda na terra do pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil, em Belo Horizonte. Torcida rubro-negra ficou eufórica ontem com mais essa conquista, com 13 títulos, né, dessa geração 2019, se pegar ali o núcleo duro, como a gente tem chamado agora, o trio de ouro, Bruno Henrique,
Arrascaeta e o Gabigol. Esses três aí chegaram a 13 títulos com a camisa do Flamengo, vem desde 2019, começou lá com aquele Carioca em 2019. O Felipe Luiz, por exemplo, só chegou no meio do ano e não conseguiu. O Felipe Luiz ontem que teve seu primeiro título como treinador profissional. Então é uma era muito marcante, muito impactante mesmo desses jogadores, de toda essa geração, que aos poucos vai ter aquele quadro na parede colorido, aí vai se desfazendo ali, né? Vai ficando em preto e branco, vai ficando uma imagem só na parede mesmo, porque o Gabigol anunciando essa saída ontem foi isso que aconteceu. Agora com a Arrascaeta, Bruno Henrique, o Felipe Luiz já como treinador, enfim, o tempo passa mesmo, não tem muito jeito, mas a torcida do Flamengo ontem comemorou bastante essa conquista, que era muito importante para o Flamengo, depois de um 2023 a seco, né, em jejum, passou aí sem nenhum tipo de conquista. Esse ano teve aí a conquista do Campeonato Carioca, mas uma taça de peso mesmo veio com a Copa do Brasil, uma conquista relevante que dá para planejar a temporada 2025 também, conquista a vaga na Copa Libertadores, e o discurso ali, internamente é em relação a tentar ainda alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Essa alguma coisa seria o título, obviamente, que o Flamengo já tem a vaga na Libertadores, G4 não interessa, digamos assim. Então o Flamengo vai seguir nessa batalha, a gente não sabe quais vão ser os próximos passos agora que o Gabigol anunciou a sua saída. Tem hoje aí muito provavelmente uma reapresentação, ainda estavam na dúvida se teria ou não no Ninho do Urubu, qual seria a programação depois das festividades, mas tem um jogo na quarta-feira. O Flamengo trabalha seriamente nesse final de temporada para não repetir aquele final de 2022 que custou até o emprego do Dorival Júnior, mas fato é, muita festa em relação à conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, Bruno. Bem lembrado, né? O Dorival quando conquistou, depois os resultados não foram bons no Brasileiro, mas não vai acontecer com o Felipe Luiz, pelo amor de Deus, né, Mari? Eu acho que o momento é diferente e também o personagem Felipe Luiz, essa relação com o Flamengo é outra. Vamos falar sobre o título do Flamengo? A gente tem vários tópicos, a gente tá tudo separado aqui por partes, inclusive um debate só do Gabigol, mas o Flamengo foi o campeão, o agregado de 4-1, que poderia ter sido muito mais, né? O Felipe Luiz foi muito bem nessa decisão e o Flamengo foi o campeão com todos os méritos. Sim, Mari, as digitais do Felipe Luiz estão impregnadas nessa taça da Copa do Brasil, porque embora ele tenha chegado já na reta final, ele foi protagonista dessa conquista. As decisões que ele tomou desde a semifinal contra o Corinthians, praticamente todas elas foram acertadas. E é uma ascensão meteórica de carreira. Um cara que passa pelo Sub-17, vai bem, ganha título, chega no Sub-20, também levanta a taça, e já no profissional, no primeiro ano de carreira, nessa nova etapa do Felipe Luiz, consegue ganhar um título pelo time principal, num momento de crise, num momento muito conturbado. E até as ideias de jogo dele, o que ele pensa pro Flamengo, agrada muito o torcedor. Em pouco tempo, ele agradou mais a torcida do Flamengo do que o Tite, pela proposta, pela maneira agressiva como joga e até a versatilidade que ele tem demonstrado, não se apegando só a essa ideia de ser ofensivo, de jogar com a bola, fez com que o Flamengo fosse um diferencial para o Flamengo. Ganhou do Corinthians, eliminou o Corinthians a 5, aquele jogo de muita entrega do time na Neoquímica Arena, dessa vez administrando bem a vantagem sem sentar no resultado. O Flamengo o tempo inteiro esteve presente no campo de ataque. Ele não se abdicou de jogar no jogo de volta, mesmo com o resultado, né, Breile? De forma alguma, não ficou ali com linha abaixo o tempo inteiro. Saiu, teve repertório para atacar o Atlético, no segundo tempo poderia ter feito um placar maior. Então, para mim, o Felipe Luiz, mesmo com 4 jogos na Copa do Brasil, menos de 10 jogos na equipe principal, é o grande protagonista desse título. E a vantagem do Flamengo, ela foi maior do que a gente esperava antes do confronto, não foi, Marra? Por quê? No total. Eu acho que o segundo jogo foi bastante condicionado pelo primeiro, né? O Atlético tinha que atacar e chega no segundo tempo com 0-0 no intervalo. O time se manda demais, oferece espaço. Foram 19, o jogo teve 37 finalizações. Aquele papo de que final não é bom, tal, não sei o quê. 37 finalizações, foi uma loucura. E eu acho que, sim, o Atlético, sem necessitar do desespero do resultado, poderia até ter feito um jogo assim, de especular um pouco menos, de atacar um pouco menos e de dar menos espaço. Mas ali, assim, você vai voltar para casa como derrotado em 0-0? Não, vai para cima, vai tentar alguma coisa. Perder de 10, né, exatamente, gente. E aí o Flamengo não se desorganizou em nenhum momento. Pelo contrário, quando o Atlético estava crescendo no início do segundo tempo,
o Felipe faz a modificação, colocando o Fabrício e o Bruno, e o Flamengo esgota as possibilidades do Atlético. Ficou realmente um jogo bastante controlado e com, sim, o Felipe sendo um grande nome dos confrontos e no último jogo o Everson sendo o grande nome, porque se não tivesse o Everson... Esse 4-1 seria até uma vantagem até maior, 8-1, né? algo assim. O Flamengo criou pra isso. Pelo menos uns 2 ou 3 gols ali do Flamengo, né? Você gostou do jogo de volta, Breno? Gostei, Mari. Para mim, o Atlético teve uma proposta bem sucedida no começo do jogo, que foi explorar a ligação direta, que essa bola estava entrando, a movimentação do Zarate confundiu a marcação do Flamengo, e aí o Galo conseguiu encontrar alguns espaços, mas aos poucos também o Flamengo foi entendendo, e até o Filipe Luiz, depois do jogo, fala disso, né, da dificuldade de marcar o Galo do Milito e a proposta de jogo, principalmente com os encaixes individuais, o que isso gera, mas o Filipe Luiz demonstrou ali uma capacidade de entender a situação do jogo, que o Galo exploraria esse jogo mais direto, fechou os espaços. Para mim, uma grande sacada do Filipe Luiz nesses jogos das finais foi o Everton Araújo fechando o meio-campo, ali tirou muito do espaço que o Atlético poderia encontrar para achar Hulk e Paulinho, e fez com que o jogo se tornasse mais aberto no segundo tempo, justamente por esse tudo ou nada do Milito. Não, e esse lance aí é impressionante, né? Porque ele é o decisivo ali da partida para os dois lados, porque se não tem essa furada aí seria 1-0 com mais 10, 15 minutos de jogo, e na sequência... A torcida tava Flamengo reclamando do lance. Ah, meu Deus, o Kardec, ainda lamentando pelo amor de Deus. o gol. O Kardec, meu Deus do céu, gol do Flamengo. Foi exatamente na sequência. Que foi esse desenho dessa reta final, né, Marro? O Atlético faz as substituições pra tentar ir pra esse tudo ou nada. E o Filipe Luiz, ele não mexe no time, né? Ele mantém o Michael, ele mantém o Everton Araújo nessa escalação e deixa o Bruno Henrique, que a gente até imaginava que seria o jogador que iria começar, com essa arma também pra entrar durante a partida E junto com outras substituições, como, enfim, jogadores como Plata, outros que podem aparecer e resolver pro Flamengo. E entrou muito bem o Bruno, teve algumas oportunidades, perdeu o gol, tudo, mas entrou muito bem. Me chamou muita atenção que, assim, o Felipe sabia... A entrevista dele foi ótima, inclusive as duas entrevistas foram muito boas. O Felipe falando do que ele achava que o Atlético pudesse apresentar em campo, das dificuldades que o Atlético ofereceu, como ele fechou por dentro. Ah, mas cruzou muito. Cruzou muito porque não tinha o que fazer. Porque o Flamengo se fechou muito bem por dentro e era tentar por dentro, tentar uma jogada, a bola voltar. Tentar e voltar. Então fica uma opção, cruzar a bola na área. É legal isso? Eu não acho. Mas, precisando do resultado, você acaba não tendo muito o que fazer. O Flamengo, em alguns momentos, baixa a linha para chamar mais o Atlético. E com Michael, com Plata, com Bruno Henrique, quantidade de jogador rápido, a gente falou sobre isso aqui na semana passada, né? O jogo poderia ficar mesmo do jeito que ficou pro Flamengo. Ficou muito merecido. Mas é muito merecido mesmo. Mas o Atlético poderia ter feito algo diferente do que fez? Eu pensava no Alisson antes, que o Alisson poderia mexer no posicionamento do Scarpa. Na verdade, sai o Scarpa, né? Mas, Bruno... Porque o Scarpa e o Paulinho apareceram um pouco, né? Eu acho que o Paulinho foi... O Paulinho chamou assim, mais o jogo. O Hulk chamou bastante, não batendo chamou? de fora da área, né? O Atlético não conseguia acessar a área do Flamengo no primeiro tempo e o Flamengo, quando tinha a bola, chegava dentro da área. Claro, tinha mais espaço para isso. Eu acho que o Paulinho fez um bom jogo. Acho que ele, até na individual e também fechando espaço pelo lado, acho que ele entregou bem. Mas o Flamengo foi melhor. Sim. E o jogo era um jogo condicionado. É a característica da competição, né? Tá 3-1, o problema é seu. E o Atlético não conseguiu. O próprio Arrascaeta, acho que enquanto esteve em campo foi muito bem, não foi o Breider. O Gerson, acho que é o mais regular da temporada, isso a gente não tem dúvida, né? É absurdo jogando bola, né? Quando como ele clareia, como vem a marcação, ele gira em cima do cara, de repente ele tem um campo inteiro. O Gerson joga bola demais, né? E a capacidade de proteger a bola. Pelo amor de Deus. Dificuldade do Arana para desarmar e antecipar. Isso diz muito sobre a qualidade técnica do Flamengo. Quando esses caras se aproximavam ali no lado direito, com o apoio do Wesley, Arrascaeta, Gerson, saía jogo e é praticamente impossível de marcar. Mesmo o Atlético se fechando por ali com o Júnior Alonso, o Arana um pouco mais recuado, mas era complicado porque a qualidade técnica do Flamengo, além de ser um time melhor organizado pelo Filipe Luiz, se impôs. E aí fica um alerta para o Atlético. O time titular do Galo é confiável, é bom,
mas quando o Milito olha para o banco, não tem a mesma profundidade de elenco do Flamengo, que Felipe Luiz tem à disposição, muito menos a do Botafogo com Arthur Jorge. Então, para cenário de segundo tempo, que precisa rejuvenescer o time, colocar sangue novo, o Atlético perde muito. Então, nesse aspecto, eu vejo que é algo mais um problema para o Milito. Como usar o banco e como fazer com que o time não perca tanto com a saída dos titulares. É que nas opções ali do Flamengo, é isso, o jogo do Flamengo... Sem contar todos os desfalques que o Flamengo tinha, né? Isso que a gente ainda pode falar de Luiz Araújo, que a gente especulava aqui, né, Marra? Enquanto o 12º jogador do Galo é o Daverson, que ontem não podia jogar. Né? No caso do Flamengo, o Plata, por exemplo, vinha mal, estava sendo contestado, mas é um jogador de seleção equatoriana, com Copa do Mundo no currículo. É opção, né? É mais opção do que o Atlético teve que soltar o Cadu, que até se lesionou, o próprio Alisson, que passou por lesão, momento de crítica, momento de elogio. O Rubens. O Kardec, enfim, são personagens diferentes. Mas é impressionante como nesse Flamengo, claramente era um Flamengo também muito confiante dentro da arena, né? Tinha um resultado. Total. E em nenhum momento também, pela pressão, a torcida do Atlético tenta ali no início, né? Fazer uma festa bonita. O Flamengo entendeu o jogo ali e teve muita tranquilidade para lidar com a vantagem também, né, Marra? Eu achei que foi um bom jogo, foi um jogo de limites. Um testando o limite do outro. Mas achei que em todos os momentos da partida o Flamengo tinha controle. Como foi contra o Corinthians. Mesmo com 1 a menos, não foi? Foi. No segundo tempo. É preciso destacar que, assim, realmente, pelo elenco que o Flamengo tem, era pra gente estar falando do Flamengo jogando melhor por mais tempo. O Flamengo, com o Felipe para a próxima temporada... Bom, o Flamengo já é candidato a tudo na próxima temporada, mesmo copiando e colando só no automático. Mas com o Felipe na próxima temporada, já fez mexidas agora, o Flamengo é muito candidato de novo. Muito, muito. Vai novamente... Porque o Felipe, ele conecta a arquibancada, sabe? Ele conecta com a coisa que o torcedor gosta... E é bastante promissor o Felipe. E desculpa, não dá pra não valorizar o tamanho dessa conquista que é a Copa do Brasil. Não dá pra, eu pelo menos vejo assim, não dá pro torcedor pensar, acho que o rubro-negro não tá pensando, mas às vezes o rival pra provocar, amenizar, né? Mas também é só, não é só a Copa do Brasil, é a Copa do Brasil. Claro que sim. E é enorme essa conquista, pelo caminho que o Flamengo passou, né? Pelos adversários que venceu e pela importância da taça, claro. É um título, e título sempre também vem com contexto. Até mesmo a Copa do Brasil, às vezes ela é perdida com um time que ganha o Brasileiro e a Copa do Brasil, por exemplo. Isso. Aí tudo bem, ela fica meio perdida pelo... Ela fica menor no contexto, como foi quando o Galo ganhou o Brasileiro, como foi quando o Palmeiras ganhou a Libertadores. São Paulo, quando ganhou. A importância da Copa do claro Brasil. Que sim, gente. Pro Flamengo, é mais uma taça e eu acho que o contexto todo ajuda nessa avaliação, né? Claro que sim. É importante para os jogadores jovens. Você vê o que... Bom, o Brilha destacou aqui as digitais do Felipe. O Everton Araújo foi furando a fila. E já imaginou para ele o que representa isso? Verdade. Um jogador que não era citado. Busca aí todos os noticiários esportivos de todas as empresas de televisão, jornal. Busca aí há 6 meses. O Wesley, né, que viveu uma certa polêmica também, não fez um bom jogo ontem. Poxa, por que não vendeu? Por que não vendeu? Era 40 milhões. Ele tem uma ótima temporada, e pra ele foi muito bem, final. Né? E um título importante também para os medalhões. Isso. Gerson, Arrascaeta, Gabigol se despedindo agora, se tornam... ao lado de Zico e Júnior, os maiores vencedores com a camisa do Flamengo. E título grande, título que tem relevância nacional. E para o Flamengo era fundamental conquistar esse título, até para a permanência desses caras. Porque se não ganha mais uma temporada, só o Carioca, já ia começar o questionamento. Será que não precisa de uma reformulação total de elenco? A gente não discutiu, poxa, será que fez bem em renovar por esses valores ou não? E o cara se pagou aí nessa Copa do Brasil. Isso dá uma amenizada em qualquer questionamento que esses caras maiores possam sofrer no futuro. Ainda tem muita lenha para queimar pelo Flamengo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo campeão da Copa do Brasil com um gol de Gonzalo Plata no estádio da Arena MRV, né? O Flamengo que no agregado aí foi 4-1, um verdadeiro sacode aí para cima do Galo, né? O Flamengo se consagrou aí mais uma vez campeão da Copa do Brasil e pasmem, o Flamengo acumulou aí, né, com esse título quase 100 milhões de reais. Um pouco mais de 93 milhões de reais ao todo o Flamengo recebeu aí
por ser campeão da Copa do Brasil, né? A premiação da final foi 73 milhões e meio, né? Só que no agregado ao todo, com todos, toda vez que o Flamengo passava de fase, o Flamengo recebia alguns milhões. No agregado aí foram mais de 93 milhões de reais que caiu na conta do Mengão, né? O Flamengo aí, mais uma vez, arrecadando aí uma bagatela milionária aí caindo na conta do Mengão. Tem essa treta aí também, né, do Gabigol, que pronunciou que sairá do Flamengo, não ficará no Flamengo, né? Teve aí alguns torcedores que foram xingar aí o Marcos Braz, né? Foram lá cobrar o Marcos Braz pela saída do Gabigol, mas é isso. O jogador não está mais interessado em jogar no Flamengo, né? Quer 5 anos e o Flamengo decide não pagar esses 5 anos, né? Não assinar com ele mais 5 anos. E agora ele vai aí em busca de novos ares. Mas e aí, o que vocês acham aí sobre essa treta aí de Gabigol com Marcos Braz, a torcida com Marcos Braz, Gabigol com o Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!